Fala galera do Poeira Cósmica! Aqui quem fala é o Eric. E hoje o assunto aqui é música. E a gente vai falar desse subgênero tão aclamado da história do rock, o progressivo. Bom pessoal, e o rock progressivo teve o seu grande berço na Inglaterra, altamente influenciado pelo movimento psicodélico dos anos 60, que eu já falei aqui em alguns programas anteriores. Vou deixar aqui o card para vocês darem uma conferida, para saber um pouco mais sobre a psicodelia inglesa. Acontece que a partir daí, alguns jovens músicos que iniciavam suas carreiras ou que já estavam em atividade, começaram a amadurecer, buscando aprimoramento técnico, grandes habilidades instrumentais, apuro nas composições, maior estudo e preparo e principalmente a mistura da música popular com a música erudita, com o jazz e até música folclórica. É aí então que a gente identifica dois grandes embriões desse novo estilo que estava se formando. No mês de maio de 1967, a banda estreante Procol Harum lança um compacto com uma música simplesmente arrebatadora, Whiter Shade of Pale, que trazia na sua introdução e permeando toda a composição uma forte influência da obra do Johann Sebastian Bach. E pode-se dizer que foi a primeira semente dessa nova forma de abordagem que o rock estava apresentando. Ainda nesse mesmo ano, mais precisamente em novembro de 1967, a banda Moody Blues lança esse disco aqui, Days of Future Past, um verdadeiro clássico do período, uma das primeiras vezes em que uma banda de rock popular era acompanhada em um disco inteiro por uma orquestra sinfônica, no caso aqui a London Festival Orchestra, regida pelo maestro Peter Knight. Além de tudo, um disco conceitual, onde todas as músicas são unidas entre si, narrando um período do dia, começando pela manhã, passando pela tarde, até a noite, valorizando a obra como um todo, onde todo disco teria que ser ouvido na íntegra, e não mais os compactos, como era comum até então na década de 60. E aqui a gente pode destacar um dos grandes hits do disco e da banda, Nights in White Satin. E junto a toda essa efervescência musical, a gente também tinha o grande avanço tecnológico que ocorria. O surgimento dos teclados eletrônicos, como o Mellotron, e principalmente os sintetizadores, como o Moog, levando à construção de obras cada vez mais complexas, longos arranjos instrumentais, associado ao virtuosismo acentuado desses músicos, álbuns conceituais, verdadeiras óperas rock, letras falando de ficção científica, fantasia, contos de fadas, guerras, história medieval, tudo isso associado também ao extenso uso do órgão Hammond, piano, flautas. Outro detalhe importante eram as capas dos discos, cada vez mais bem elaboradas, feitos por artistas renomados como Roger Dean e também empresas especializadas como a Hipgnosis, levando a uma experiência audiovisual completa. Enfim, todas essas características consolidando esse novo estilo que viria a ser conhecido como rock progressivo. E finalmente, em 1969, a banda King Crimson, liderada pelo seu grande guitarrista Robert Fripp, lança o seu álbum de estreia, In the Court of the Crimson King. É considerado o marco zero do prog inglês, sendo esse o primeiro disco que traz esse som progressivo na sua plenitude, com todas aquelas características que eu já citei anteriormente. Um disco sensacional que traz a participação de Gregory Lake, que depois iria formar o Emerson, Lake and Palmer, e também Ian MacDonald, que depois iria tocar no Foreigner. Músicas belíssimas como 21st Century Schizoid Man, I Talk to the Wind e Epitaph.
got riots, barbed wire, politicians in on fire, innocents wait with knock on fire. Influenciou uma série de novas bandas, e algumas bandas que já existiam mudaram completamente o seu som. E dentre as principais bandas desse auge do rock progressivo do início da década de 70, a gente pode citar o Pink Floyd e esse disco aqui, o Meddle, de 1971, um dos anos de maior explosão desse estilo. Aqui nesse lançamento, na verdade um relançamento em CD Digipack. Então ficou bem legal, olha só a foto aqui da banda. E o detalhe que eu falei ainda há pouco das capas, você abre essa capa aqui, uma capa dupla, que seria em vinil, e você tem aqui uma orelha. Olha só que legal, que interessante. Esse disco aqui que tem 6 faixas, mas o maior destaque vai para o lado B, com a música Echoes, que ocupa todo o lado do disco, com mais de 20 minutos de duração. Simplesmente sensacional, uma das melhores faixas do Pink Floyd. Se você não conhece ainda, se você conhece só apenas os maiores sucessos deles, cai de cabeça nessa faixa, que ela é demais, cheio de arranjo instrumental, de vocalizações bem harmoniosas, experimentação de estúdio. Pink Floyd na essência. Outro símbolo desse período é o Yes, e esse discaço aqui, Close to the Edge, de 1972, aqui também em CD, ó. Você tem aqui o lançamento da Atlantic, você também tem um encartezinho muito legal. Aqui eu também falei para vocês do Roger Dean, ele fazia praticamente todas as capas do Yes, essas capas maravilhosas, olha só essas ilustrações que ele fazia. Você tem as letras aqui das músicas. E esse discaço, Close to the Edge, um dos maiores símbolos do que é o progressivo, na sua essência também. A música Close to the Edge, dividida aqui em 4 partes, como se fosse uma suíte, ocupando todo o lado A, com esse disco que eu acho que é um dos melhores discos dele, junto com o Fragile de 1971, que também é outro discaço. Enfim, eles têm várias obras maravilhosas, mas aqui eu trouxe o Close to the Edge só para ilustrar mais um discaço desse período. E outra banda que completa essa tríade sagrada do prog inglês, junto com Pink Floyd e o Yes, é o Genesis, que também lançou vários discos maravilhosos nesse período, como Foxtrot e principalmente o Selling England by the Pound. E além dessa super trinca de bandas que eu citei, eu destacaria mais 2 essenciais. Primeiramente o Gentle Giant, dos irmãos Schumann. Lançaram altos discos, em 1970 a sua estreia homônima. No ano seguinte, Acquiring the Taste, Octopus, entre vários outros. A gente pode dizer que o Gentle Giant é um prog por excelência. E logo em seguida, o Emerson, Lake and Palmer, formado aí pelo Keith Emerson nos teclados, que vinha da banda The Nice. Gregory Lake, que veio lá do King Crimson, como eu falei, gravou os 2 primeiros discos da banda. E o Carl Palmer, que vinha do Atomic Rooster, fazendo um som totalmente também inovador, que não tinha guitarra, só teclado, baixo e bateria. Lançando também vários discos de sucesso nessa época. E o rock progressivo atravessou as fronteiras da Inglaterra e acabou influenciando vários outros países pelo mundo afora. Entre eles a Itália, a França, a Alemanha, o Brasil, a Argentina. Mas foi ali em meados dos anos 70 que começou a decadência. A saturação dessa fórmula, os excessos, os shows cada vez mais épicos, o virtuosismo exacerbado, as pessoas estavam já cansadas, saturadas desse tipo de som e buscavam alguma coisa mais simples, canções mais fáceis de cantar. Os músicos também queriam fazer algo mais simples. E ali no ano de 76 para 77, que o rock progressivo sofre um duro golpe, com o nascimento de 2 novos gêneros. Primeiramente o punk rock, com Sex Pistols, The Clash, que vinha com aquela proposta do do it yourself, faça você mesmo, canções bem mais simples de tocar, de cantar. E também o surgimento da disco music, e filmes como Embalos de Sábado à Noite. Então essa aí foi a chamada pá de cal
nesse estilo do rock progressivo. Então é isso aí, pessoal. Gostou desse vídeo? Deixe o seu joinha para a gente ser mais divulgado aqui no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhem com os amigos. Nos procurem nas redes sociais, na nossa fanpage no Facebook e no meu Instagram pessoal. Vocês gostam do rock progressivo? Comentem aqui embaixo quais são as bandas e os seus discos favoritos desse estilo. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço! Fui!